Henker que vive duas vezes. Capítulo 290. Poseidon, 2. Na verdade, o que Yon-Woo adquiriu foi um pouco diferente do sangue venenoso que ele conhecia. Sangue venenoso residual. Numeração 28. Resumo. A combinação de veneno de almas que só é encontrado no 30º andar e os venenos extremos que o Anti-Venom fez, além do veneno do Rei Demônio e algumas bênçãos do dragão. Pode causar danos críticos dependendo de como é usado, e seu sangue será ácido e venenoso. Imunidade a 100 venenos. Você ganha uma forte resistência a muitos venenos e ácidos. Mesmo se você for envenenado, células imunológicas serão criadas rapidamente. Você armazenará automaticamente as informações sobre o veneno e o ácido que estavam em seu corpo. Fábrica de veneno. Um órgão que exala fórmulas venenosas será criado próximo ao seu coração. Os venenos fluirão pelo seu sistema circulatório. A qualidade do veneno melhorará como resultado das informações da 100 Poison Immunity. Dependendo da concentração no seu sangue, a qualidade do veneno mudará, podendo prejudicar o usuário, por isso é preciso ter cuidado. Além disso, quanto maior a proficiência da habilidade, mais superior se torna o veneno. Névoa venenosa. Uma pesada névoa venenosa será criada usando uma grande quantidade de seu sangue. Quanto mais você entra no centro da névoa venenosa, mais forte se torna a concentração do veneno e há vários sintomas de envenenamento. Informações sobre veneno aprendido atualmente: 8 tipos. 1. Veneno do Rei Demônio. Veneno da alma. Cura de êxtase. A numeração é a mesma. Até o resumo da habilidade era semelhante ao de Bailuke. Uma habilidade que concedia excelente resistência ao veneno e usava seu sangue para criar veneno artificialmente. Bailuke usou isso de várias maneiras. Ele esfregava seu sangue nas espadas de seus companheiros e compartilhava o veneno, armazenava o sangue dentro de uma garrafa de vidro e jogava quando precisava, e muito mais. A névoa venenosa que usava uma grande quantidade de sangue e tornava o ambiente mortal ao matar todos, independentemente de serem aliados ou inimigos, era especialmente destrutiva. O sangue venenoso residual era exatamente o mesmo em termos de resumo. Havia apenas uma diferença. Acrescenta o conhecimento de novos venenos. Bailuke usou duas maneiras diferentes de amplificar o poder de seu sangue venenoso. Uma delas era aumentar a proficiência da habilidade para torná-la mais eficaz. E a outra era combiná-la com outra habilidade para combinar vários venenos de uma só vez. Mas o sangue venenoso residual fez com que ele não precisasse fazer isso. Uma opção que analisava a fórmula do veneno através de células imunológicas. Então isso significa que os efeitos da habilidade serão maiores quanto mais venenos eu tocar, certo? Pode ter sido porque ele forçou todos os venenos extremos de Bailuke usando a habilidade regeneração repetidas vezes. Veneno da alma e veneno do Rei Demônio. Ele conseguiu criar um antídoto para as toxinas mais venenosas. Pode ter sido porque seu corpo respondeu ao veneno e criou novas imunidades. Ou pode ter sido por causa do poder especial do corpo demoníaco do dragão. Seja qual for o motivo, Yon-Woo ficou satisfeito. Claro que não foi uma coisa ruim. Na verdade, Yon-Woo iria marcar um encontro com a Tran e By the Table imediatamente após o término do julgamento. Ele iria pedir todos os venenos puros e extremos que pudesse obter. Espero que seja eficaz. Com esses pensamentos, Yon-Woo agarrou a adaga de Karshina para trás e cortou seu pulso. Quando suas veias foram cortadas, uma fonte de sangue jorrou. A lesão foi rapidamente curada com sua habilidade de regeneração, e o sangue que foi derramado tornou-se uma pesada névoa vermelha escura e se espalhou pelo ar. Naquele momento. Acender. Por ordem de Yon-Woo, uma sombra se estendeu e dezenas de presságios monstruosos que estavam esperando apareceram. O terceiro espírito. Então a autoridade de Yon-Woo foi ativada. Sua autoridade fortalecida pelas bênçãos contínuas de Azrael influenciou enormemente os presságios dos monstros. Com os efeitos de Buffy, a névoa venenosa flutuou sobre os presságios dos monstros. Kiaaki. Kiaki, Kiakiakia. Todos os presságios monstruosos gritaram de alegria. Uma luz avermelhada apareceu em suas peles, que antes era apenas preta e acinzentada. Eles começaram a adquirir as qualidades do veneno à medida que o absorviam. Cada respiração que eles expiraram estava cheia de veneno ácido. Não há razão para eu me limitar a colocar meu sangue em armas ou na névoa venenosa. Yon-Woo já teve ataques fortes. Sua onda de fogo agora podia ser usada em amplo alcance. E quando sua aura negra foi adicionada a ela, não havia nada que ele não pudesse cortar. Onde quer que a aura negra tocasse, uma opção chamada Simmering Spark era ativada, e até que seus oponentes fossem completamente varridos pelo fogo, eles eram atingidos com danos repetidas vezes. Então ele não teve que apostar sua vitória no sangue venenoso residual. O fato de ser eficaz e fácil de usar foi bom. Porém, se pudesse ser usado como mais uma arma para suas sombras, as coisas seriam diferentes. Fortalecendo seus presságios monstruosos. Os monstros potentes tinham o potencial de fazer muitas coisas porque podiam se mover livremente pelas sombras. Além disso, por terem nascido fortes, poderiam facilmente cuidar da maioria dos jogadores. Mas se eles ficassem mais fortes, seria ainda melhor. Se ele lhes desse o veneno, eles seriam capazes de fazer ainda mais. Além disso,
Sangue venenoso residual usou o sangue de Yon-Woo. Era um bom nutriente para os presságios monstruosos, e eles poderiam aceitar a névoa venenosa sem problemas. Kiaa, Kiaki. Monster Portentes começou a pular do penhasco. Os jogadores que limpavam o porto olharam para trás instintivamente e foram pegos de surpresa. O que é? Cookie. Kiaki. O jogador que encontrou os presságios monstruosos primeiro não conseguiu nem terminar o grito. De repente, um monster portente ergueu as unhas e arranhou violentamente o rosto do jogador. A cabeça do jogador foi cortada e arrancada. Outros monster portentes moveram-se rapidamente e atacaram os outros jogadores. Quem são esses? De onde eles vieram? Bloqueios, bloqueie, Kek. Os presságios monstruosos eram rápidos e movidos com destreza. Antes que os jogadores pudessem colocar suas armas no lugar, os presságios monstruosos dispararam pelas sombras. Eles visavam os pontos fracos do corpo humano. Os jogadores que não conseguiam se defender sentiam a dor de seus braços e pernas serem decepados. Aqueles com escudos mal bloquearam os ataques ameaçadores, mas pedaços da armadura que usavam foram cortados e eles também ficaram feridos. Como você ousa? Os jogadores rapidamente se viraram para pegar os presságios monstruosos, mas já estavam acomodados nas sombras. Enquanto eles estavam prestes a se mover com rostos irritados. Cookie. Os jogadores perderam repentinamente o equilíbrio e caíram no chão vomitando sangue. O que é isso? De repente, mensagens começaram a aparecer na frente deles. Você foi envenenado por sangue venenoso residual. Você está entrando em um estado confuso. Você está entrando em um estado envenenado. Você está entrando em um estado de sangramento grave. Muito da sua saúde diminuiu. Muito do seu poder de ataque foi diminuído. Muito do seu poder defensivo foi diminuído. Sua vida está se esgotando rapidamente. Quando? Todos os jogadores estavam pensando isso. Os ferimentos que receberam foram leves, mas de repente eles sentiram como se partes de seus corpos feridos fossem cair e partes de sua carne começaram a apodrecer. O sangue jorrou incessantemente e eles ficaram tontos. Era um veneno muito forte. Um veneno extremo que coloca alguém em estado crítico com apenas uma pequena quantidade. Os jogadores que pensaram rapidamente mal recuperaram o fôlego depois de cortarem seus membros infectados. No entanto, os jogadores que se atrasaram um pouco tiveram mortes extremamente dolorosas. Eles rapidamente tentaram beber suas poções de cura, mas isso só atrasou os efeitos do veneno por um breve momento. Aaki. Keaki, isso é uma loucura. Ao mesmo tempo que os jogadores foram afastados do medo, os navios começaram a rachar. Se não pudessem ser quebrados, suas velas seriam rasgadas ou enchidas de água. Os jogadores morreram e suas almas foram absorvidas imediatamente. Monster Portentes comeu sua comida sem deixar nada para trás e se livrou de todos os jogadores do porto. É mais eficaz do que eu pensava. Yon-Woo não interferiu no que os presságios monstruosos estavam fazendo e apenas olhou para baixo com seus olhos dracônicos bem abertos. Ele observou os presságios dos monstros de perto. Foi uma experiência bem-sucedida. E deve ter havido um aumento do poder sagrado também. Obviamente, os presságios monstruosos não se tornaram mais fortes apenas por causa do sangue venenoso residual. Foi porque os efeitos dos 4 elixires para transformar alguém em um humano divino foram transmitidos a eles também. Com isso, ele não teria mais que escondê-los como arma secreta. Todo esse tempo, mesmo tendo os presságios monstruosos, ele não os usou a menos que fosse necessário, porque não queria atrair a atenção de ninguém. A razão pela qual ele não os retirou durante a luta com o Primeval Bari de Waltz também foi por causa de sua decisão de não revelar toda a sua força. No entanto, parecia que seria uma arma muito útil agora. Se ele fosse poderoso o suficiente para fazer Tritão assim, isso significava que ele não lutaria contra a maioria dos grupos. Mas é hora de ele começar a aparecer. Enquanto os navios afundavam um por um, Yon-Woo não se adiantou. Na verdade, se ele quisesse, ele poderia destruir todos os navios com uma onda de fogo. A razão pela qual ele não estava não era apenas porque estava testando as habilidades do Monster Portente, mas também porque estava esperando alguém chegar. Benteke. Ele estava escolhendo uma luta para terminar a luta que eles não conseguiram antes. Algo está vindo. Yon-Woo sentiu algo se aproximar dele rapidamente. Foi um apóstolo com poderoso poder sagrado. Sob a máscara, o rosto de Yon-Woo enrugou-se ligeiramente. Não é Benteke. Ele sabia porque havia engolido uma parte do poder sagrado de Poseidon. Era semelhante ao de Poseidon, mas não era dele. Foi semelhante. Parecia que um dos diretores do Triton havia aparecido. Pare imediatamente. Quang. Algo caiu repentinamente do céu. Foi um homem que não ficou aquém da aura afiada de Benteke. Ele apareceu com uma grande onda e pedaços de navio quebrados. É o Sr. Ted. É o Tenente Ted. O Tenente Ted está aqui. As expressões dos jogadores que lutavam contra os presságios monstruosos iluminaram-se assim que viram Ted. Eles pensaram que seu salvador havia chegado. No entanto, Ted empurrou os aplausos de seus subordinados para trás e olhou em volta com olhos brilhantes. Uma aura feroz veio dele. Ted balançou as mãos poderosamente. Ao fazê-lo, ondas subiram e caíram sobre os presságios monstruosos. Os presságios monstruosos voltaram freneticamente para as sombras quando a água desceu.
Ted seguiu para onde as sombras se moviam com seus olhos. Acima do penhasco, Yon-woo estava olhando para eles. Ele parecia exatamente como quando lutou contra Bentek. Ted confirmou sua suspeita de que Yon-woo estava escondendo uma habilidade. O acumulador estava tentando usar a habilidade que não havia demonstrado quando lutou contra Bentek aqui. Mas, tolamente, o acumulador cometeu um erro. Ted tinha certeza de que o motivo pelo qual o acumulador não estava participando da batalha era porque seu corpo ainda não havia se recuperado. Patty. Ted se levantou sem qualquer hesitação. Ele pensou que seria capaz de cuidar de Yon-woo então. No entanto, Clang. Ted não foi capaz de atacar Yon-woo. A sombra de Yon-woo se estendeu e o bloqueou. Shannon e Hyeong estavam cruzando suas espadas em forma de X para bloqueá-lo, seus infernos sites em chamas. Quem você pensa que é? Ted tentou torcer o corpo para cuidar de Shannon e Hyeong, que estavam atrapalhando. O poder sagrado de Anteus foi ativado novamente e uma força poderosa girou em torno dos dois. Não, ele tentou. Naquele momento, a sombra de Ted se desfez como vinhas e envolveu-o. Os presságios monstruosos que sofreram com ele estavam tentando prendê-lo. Ted moveu-se reflexivamente para se livrar deles, mas ele vomitou com a dor aguda que de repente percorreu seu corpo. O que é? Mensagens estranhas sobre sua condição surgiram. Ted geralmente não piscava diante da maioria dos venenos. Ele nunca tinha ouvido falar de um veneno puro como esse que fosse suficiente para dominar um apóstolo. Ele destruiu as sombras com seu poder sagrado, pensando que estaria em perigo ainda maior, mas Shannon e Hyeong rapidamente se moveram e enfiaram espadas em seu corpo. O veneno se espalhou por todo o seu corpo mais rápido. Os tentáculos da sombra se reuniram novamente e alcançaram seu queixo. Tosse. Ele queria dizer alguma coisa, mas não conseguia se mover. Seu corpo não o ouviu. Ele sentiu como se seu coração e sua alma estivessem ligados por algo que ele não conseguia ver. Acima da cabeça de Yon-woo, duas linhas foram desenhadas e abertas. Eles eram olhos azuis brilhantes. Olhos com fogo que pareciam fogo do inferno estavam olhando para ele. Foi a visão inferno de Bu. Nada. Pode. Abordagem. Mestre. Sem. Permissão. Ted ficou em branco. Ele não conseguia pensar em nada. Apenas uma emoção encheu sua mente. Temer. Ou terror. O que foi? Ele sentiu como se estivesse olhando para alguém que uma pessoa viva não deveria ver. Salve-me. Ted queria gritar essas palavras. Ele também não conseguia ouvir a voz de Anteus. Seu poder sagrado estava amarrado, sem se mover. Ele nem sabia quais eram as sombras que atingiram suas espadas nele. Só havia uma coisa que ele podia ver. Morte. Os olhos trêmulos de Ted se fixaram em Yon-woo, mas Yon-woo apenas olhou para ele divertido. Isso também funciona com apóstolos? Suponho que seja por causa da bênção de Poseidon. Isso será útil. Com essas palavras, Yon-woo estendeu a mão na direção do rosto de Ted. A aura negra explodiu como fogos de artifício nas pontas dos dedos. Os olhos de Ted não se fecharam até o final. Ele não conseguia acreditar que havia perdido sem poder sequer tocar em Yon-woo. Ele se sentiu injustiçado. E com medo. Puck.